Olá pessoal, eu sou o Luiz e continuando nas nossas videoaulas sobre React Native, hoje eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre formulários de consumo de dados. Existem hoje diversas formas de a gente fazer o consumo de dados em qualquer tipo de aplicativo, seja aplicativo React Native, em React mesmo, HTML, CSS, JavaScript puros. Porém, um dos principais formatos de utilização e consumo de dados são as APIs. Mas o que são APIs? APIs são basicamente interfaces de programação de aplicativos. Essa seria a sigla, no caso em inglês. E é ali uma série de regrinhas, alguns protocolos e tudo mais que permitem que a gente faça a comunicação entre tipos diferentes de aplicações. Então, vamos supor, a gente tem um site que ele é construído para web, que utiliza ali o JavaScript. E a gente tem um aplicativo desktop que é construído em C Sharp. A gente precisa de alguma forma fazer a comunicação entre esses dois carinhas. Como a gente já sabe, as duas linguagens de programação elas são diferentes, então seria muito complicado fazer essa comunicação de alguma forma direta. Talvez provavelmente impossível. Então, para isso, existem as APIs, que vão ser ali um intermediador entre essas duas aplicações e vão conseguir transitar as informações de uma para outra, assim como funcionalidades e assim por diante. Belezinha? Essas APIs elas vão trabalhar ali, geralmente com o protocolo HTTP. Aqui é falando mais de API REST, né, que vai estar trabalhando com o protocolo HTTP, que é aquela questão lá de poder utilizar um método GET, um método POST, método PET, PUT, DELETE, assim por diante, certo? Como o foco dessa videoaula não é a gente criar uma API, a gente então vai estar simulando uma API utilizando uma fake API chamada JSON Server. Uma fake API é basicamente uma forma da gente simular uma API REST completa, só que a gente vai estar utilizando ali dados estáticos, né? Ela é muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos, quando a gente ainda não tem a API pronta, né? E com ela aqui a gente pode criar alguns endpoints, definir as rotas que vão ser utilizadas, criar esses dados falsos e realizar diversas operações ali dentro, como create, read, update, delete, né? Criar, ler dados, atualizar esses dados, deletar eles. E é basicamente como se a gente fosse utilizar uma API de verdade, beleza? Mais adiante a gente vai ver como é que se estrutura e tudo mais. Além disso, a gente também tem que ver como é que a gente vai consumir essas APIs, certo? Então, para isso, nessa videoaula, a gente vai estar utilizando aqui o Axios, que é uma biblioteca do JavaScript que nos ajuda a fazer essas requisições HTTP, e ela é muito utilizada principalmente pela facilidade dela na hora de implementar. Ou seja, enquanto a gente tem algumas outras bibliotecas onde a gente vai ter muita verbosidade, a gente vai ter que escrever um monte de coisa só para conseguir ler uma API, com o Axios a gente consegue passar ali alguns métodos mais simples e no máximo em uma ou duas linhas de código a gente já consegue ter os dados que a gente precisa. Com ela aqui então a gente vai conseguir utilizar os métodos get, post, push, delete, assim por diante, e ela também tem essa facilidade para tratar respostas e os erros através das promises. Belezinha? Aqui eu recomendo para quem não conhece muito o assunto sobre APIs, JSON Server, o Axios, deem uma estudadinha por fora, beleza? Como não é o objetivo dessa aula, então eu não vou me aprofundar muito nisso. Outro ponto que a gente vai ver mais adiante, na parte prática, é a questão do UseEffect. O UseEffect ele basicamente é um hook do React que ele vai ajudar a gente a executar alguns efeitos colaterais nos nossos componentes funcionais. O efeito colateral ele vai ser qualquer operação que vai afetar o nosso ambiente. Ou seja, fui lá, cadastrei um novo endereço, por exemplo, na minha conta, e quando eu cadastrar esse endereço eu quero que ele apareça lá. O UseEffect que vai fazer toda essa questão de verificar quando os dados eles foram mudados, quando o estado foi alterado, e ele vai olhar, ok, se alterou o estado aqui, vou estar fazendo essa mudança aqui e assim por diante. São coisas mais nesse sentido. Então, qualquer coisa que vai afetar o nosso ambiente fora do nosso componente, então essa questão de como buscar um dado da API, se eu quero alterar o título da minha página, é o UseEffect que vai ajudar a gente a fazer essa alteração em tempo real, por assim dizer, e assim por diante. E a gente também vai ver sobre o uso Focus Effect, que ele é um hook específico do React Navigation, certo? Então, como o React Native, ele tem essa questão de quando a gente anda entre as telas, principalmente utilizando ali o Stack Navigation, às vezes pode ser que o estado das coisas ela não se altere, porque
A nossa tela ainda está lá atrás, dentro da pilha, então pode ser que tipo, ele considere que não houve nenhuma alteração de estado e assim por diante. Então, por exemplo, como eu comentei antes, a questão do cadastro de endereço. Se eu tiver uma lista de endereços e eu for para uma tela X, cadastrar um novo endereço, voltar para a minha tela de lista de endereços, pode ser que esse endereço ainda não esteja lá. Ou seja, não teve essa alteração em tempo real. Por isso que a gente acaba utilizando o Focus Effect. Para que ele serve? Ele vai olhar, estou focado na tela X. Não estou mais focado na tela X. Fui para a tela Y e não estou mais focado na tela X. Ele vai limpar os estados da tela X. E quando eu voltar para a tela X, ele vai atualizar esses estados e vai funcionar como um user effect normal. Mas isso é mais fácil da gente ver mais adiante na parte prática, ok? E dando sequência aqui, a gente vai dar uma olhadinha também sobre a questão de validação de formulários utilizando o YUP e o Formic. O YUP ele é uma biblioteca de validação do JavaScript. Ele é bastante utilizado para validar dados de entrada, questão de formulário justamente, né? E ele vai ali nos ajudar a definir alguns esquemas de validação, que vão ter algumas regras específicas, tipo, eu preciso de um campo X seja obrigatório, campo Y seja obrigatório, um campo de data deve seguir o formato de mesano, e assim por diante. Ele nos ajuda a criar esses pontos. E o Formic ele é uma biblioteca mais voltada ali então do React, que ele vai ajudar a gente a tratar toda a questão ali de gerenciamento de estado, validação dos dados. Então, não está dentro daquele formato que eu sugeri lá no YUP. Então ele vai falar, aqui não está ok esse carinha, ele vai exibir ali para a gente uma mensagem de erro ou algo nesse sentido. E também questão de manipulação de eventos. Ok, preenchi meu cadastro, vou clicar no botão de enviar. É ele que vai gerenciar toda essa parte. Ok, tu clicou no botão de enviar, então agora eu vou ter que fazer isso, isso, aquilo, para conseguir enviar teus dados, ou então para te exibir uma mensagem de erro na tela. Ok? Então agora a gente encerra essa aula por aqui, e na próxima a gente vai começar a parte prática.